Hoje cedo, na liturgia, nós lemos uma passagem em 1 Coríntios 15. Eu vou ler apenas os versículos finais aqui, 57 e 58. Essa passagem, ela é uma exposição muito completa, né, do que se diz a respeito da morte, da ressurreição. Nós sabemos que para existir a ressurreição precisa existir a morte, né? Então, nós vemos aqui uma afirmação sobre a morte de Jesus, mas também não apenas que ele foi sepultado, mas o verso 4 diz, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aqui no final, depois de falar a respeito da ressurreição de Jesus e também dessa ressurreição, né, da nossa ressurreição, nós teremos também um novo corpo, iremos ressuscitar. Aqui, no momento de ação de graças, Paulo diz, versículos 57 e 58, 1 Coríntios 15. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Graças a Deus que nos dá a vitória. E sede firmes, inabaláveis. Que eu acho que é um resumo muito bom do sentimento que nós temos. Primeiro, de gratidão a Deus, por tudo que Ele fez por nós, por tudo que o Senhor é, pelo seu poder. E segundo, o nosso compromisso com Deus, diante de tão grande obra, de tão grande salvação. Ele diz, sede firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor. A Páscoa é uma comemoração que nos faz lembrar da morte e ressurreição de Jesus. Essa palavra Páscoa, acredito que todos provavelmente conhecemos, ela significa poupar, passar por cima, libertar. Está relacionada à Páscoa judaica, que era uma comemoração do dia em que o povo foi liberto do Egito. É uma história que ela é muito especial, né? Nós lembramos lá de Gênesis, quando José, depois de conquistar, né, aquele momento tão importante de vida para ele e para sua família, ele com 70 pessoas está assim indo para o Egito, mandando, né, sendo aquela família poderosa. E aí a gente vê uma página virando, e Êxodo 300 anos depois, falando lá a respeito de 600 mil escravos perseguidos por Faraó, fabricando tijolos, sendo assim humilhados. O medo daqueles egípcios é que esse povo se tornasse grande e dominasse sobre eles. Então, vamos escravizá-los para que eles não venham dominar sobre nós. E cada reivindicação do povo era respondida com mais açoites, com mais trabalho. Mas nós conhecemos bem essa história quando Moisés está ali para ser esse libertador, e nós vemos Deus olhando para aquele povo e dizendo que iria resgatar, que iria salvar aquele povo. E nós vimos então que a forma que Deus fez isso foi através das 10 pragas, sendo que na 10ª praga, na morte do primogênito, eles deveriam, como que já celebrar essa Páscoa, né? Que eles estariam ali como família, comendo aqueles pães asmos, e ali como matando lá um animal, e juntos ali aguardando nessa libertação do Senhor, deveriam passar sangue nos umbrais da porta, e assim eles estariam sendo libertos, ou seja, a Páscoa, a passagem. A partir desse dia, a Páscoa foi comemorada, e eles sempre comemoravam. E aí, quando nós vemos Jesus na Santa Ceia, ele vai instituir a ceia, e aquele foi o último momento em que a Páscoa, nos modos antigos, precisou ser comemorada. Dali para frente,
era a ceia do Senhor que se comemorava. E essa Páscoa, então, que significava a libertação do povo do Egito, da escravidão, também já era uma pré-figura da morte de Jesus, que era aquele que veio para nos libertar, para nos dar a vida e salvação. E nós comemoramos, então, essa ressurreição, esse sacrifício de Jesus, essa liberdade que nós temos em Jesus. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida. Tem uma frase aqui de um escritor chamado Bondes, E.M. Bondes, que diz que a ressurreição de Cristo é a pedra fundamental da arquitetura de Deus, é o coroamento do sistema bíblico, o milagre dos milagres. A ressurreição salva do escárnio a crucificação e imprime à cruz glória indizível. Como nós falamos há pouco, não bastava o sepultamento. Sepultamento seria apenas dizer que alguém morreu, que alguém, de certa forma, por mais que tivesse tido uma boa intenção, né, não teria vitória. Mas a ressurreição nos fala da vitória de Jesus. E nós entendemos que essa ressurreição de Jesus veio trazer a vitória para nós. Ainda em 1 Coríntios 15, o verso 20, diz o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou dos mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. O que significa isso? Ele é as primícias, Ele foi o primeiro, que é aquele que ressuscitou. E assim, como tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, nós iremos ressuscitar com Cristo. É a promessa da nossa ressurreição. É a promessa, como diz aqui em 1 Coríntios 15, 54, na parte final, que tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. E nós podemos dizer, graças a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vitória sobre a morte, como nós falamos há pouco, né? Além de trazer para nós uma vida de descanso, uma vida em que nós não precisamos andar com medo, andar com preocupações em relação tanto às situações do presente como a questão do futuro, ela é algo que em si traz esse grande poder da vitória sobre a morte, a vitória sobre esse terror da morte. Nós sabemos que a morte, ela veio por causa do pecado, e ela vem de uma forma a trazer, tanta coisa ruim, que nós temos em Jesus a vitória. Então, falar sobre a vitória sobre a morte é falar sobre uma grande vitória, é falar sobre um caminho que é aberto para a nossa salvação. Nós sabemos um pouco o que é a morte, porque nós vivemos nesse mundo corrupto. Nós sentimos na nossa própria vida as fraquezas que são originadas pela morte, pelo pecado. Mas nós temos essa promessa de vitória em Jesus. O versículo 58, quando ele diz sede inabaláveis, sede firmes, nunca é bom repetir o finalzinho aqui, que é algo que muda tudo, né? Sede firmes por quê? Só porque Deus está mandando? Não, aqui diz sede firmes porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nós estamos diante de algo especial para a nossa vida. Ninguém quer fazer uma atividade que não vai trazer nada de benefício, que não vai trazer nada, digamos assim, de acrescentar à vida. Até é algo difícil que a gente tem, no mundo, muitas atividades que nós, vamos dizer assim, somos obrigados a fazer, e a gente fica, mas parece tudo sem propósito, né? Que coisa mais sem propósito. E nós sabemos que realmente, debaixo do sol, tudo é vaidade. Se nós não tivermos um propósito maior, que é servir a Deus, que é adorar a Deus, nada tem sentido. Não tem sentido de trabalhar, não tem sentido fazer nada. Nada. Mas nós sabemos que o propósito é maior, porque o propósito é o que está por trás de todas as coisas. Que a nossa vida ela é feita para servir, para adorar ao Senhor.
Então, essa obra do Senhor, ela é parte da nossa vida, não é só a igreja, não é só quando nós vamos à igreja, mas essa obra do Senhor é a nossa vida, é o ministério de Deus, é o caminho que Deus traça para nós em todo tempo. E nós devemos, então, ser firmes. E o que significa isso? Ser dedicado na vida, sabendo que nós podemos, assim, ser úteis na vida, porque nós, assim, servimos ao Senhor. E como nós falamos, irmãos, Cristo muda tudo. Ele muda essa perspectiva de vida, de levantar cedo. Qual é o propósito da minha vida? A gente ouve muita gente falar, meu propósito da minha vida é a minha carreira, é a minha profissão, é o meu trabalho. É claro que nós temos que fazer tantas coisas, mas o propósito da nossa vida todos os dias, quando nós levantamos, é adorar, é servir a Deus. É Jesus que assim está vivo, que ressuscitou. Falando um pouquinho mais, irmãos, sobre Jesus, nós trazemos essas duas palavras, morte e ressurreição. 1 Coríntios 15, como nós falamos no verso 4, diz, e foi sepultado. Eu repito a importância disso, porque se Jesus não tivesse morrido, não teria esse sentido. Porque a morte, ela é importante, sim. Nós só estamos falando muito da ressurreição, mas o fato de Jesus Cristo morrer é, sim, importante. Porque se ele simplesmente fosse para Deus, transladado para Deus sem passar pela morte, ele não teria cumprido essa missão de entregar a sua vida por nós, de morrer por nós. Então, para morrer por nós, ele tinha que morrer. E um fato interessante, que às vezes nós não tomamos tanto atenção, é que a sua morte, o seu sepultamento, Jesus foi enterrado com dignidade. Quando criminosos morriam no Gólgota, eles muitas vezes seus corpos eram jogados em qualquer lugar. Ali mesmo era um lugar onde tinha um certo cemitério, algo assim que era desprezível. E nós sabemos que com Jesus não foi assim. Nós sabemos que Jesus, ele foi enterrado com dignidade. E o que nós estamos querendo falar? Lembram de José e Nicodemos? Esses foram os que foram responsáveis por esse sepultamento de Jesus. José de Arimateia, ele foi aquele que doou um túmulo para Jesus. E entre os ricos, digamos assim, não entre os ricos, mas um túmulo que era de valor, onde ele foi sepultado. E para que ele fosse sepultado, então, claro que há a morte. E essa morte, por mais que alguém pudesse ter duvidado dela, nós sabemos que ela aconteceu realmente, porque os soldados romanos, eles tinham essa obrigação lá, de verificar se aquele que foi condenado, que aquele que estava na cruz, realmente tinha morrido. Eles não iam vacilar, deixa lá alguém tirar o corpo de Jesus sem ele morrer. É sabido que eles mesmos estavam ali perto e às vezes, se aquele demorava para morrer, eles assim faziam para que ele viesse a morrer, quebrava seus ossos, furava, para que ele morresse. E aí nós vemos então essa ação de Deus que foi profetizada em outros textos, a respeito da sua morte, da sua sepultura. Nós vemos aqui duas pessoas, José e Nicodemos. Nicodemos é aquele mesmo Nicodemos que visitou Jesus à noite e às vezes meio escondido estava ali para não ser visto. Agora ele, juntamente com José de Arimateia, ele vai enterrar o corpo de Jesus em plena luz do dia, para que todos pudessem ver. E eles eram pessoas influentes lá, para conseguir isso entre os judeus. Então, nós vemos aqui esses dois, enquanto Nicodemos estava ali também cuidando do corpo de Jesus, José de Arimateia é outro que foi assim responsável por conseguir todas as coisas. Então,
nós vemos aí que Jesus não foi um qualquer, jogado em qualquer lugar. Isaías 53, 9, havia essa previsão. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. E é curioso falar a respeito desse lugar, né? Alguns dizem que esse sepulcro ele foi comprado exatamente para Jesus, porque José não teria um sepulcro num lugar ruim como esse, né? Era um lugar que ninguém vamos fazer lá um túmulo perto do lugar onde os condenados são jogados, né? Então, provavelmente naquela época tinha um lugar mais chique lá, né? O duro que é pensar que tem gente que pensa isso, né? Tem um lugar de rico ser enterrado e um lugar de pobre ser enterrado, né? Como se fizesse alguma diferença. Igual quando a gente entra no nosso cemitério aqui, às vezes tem um lado mais chique, né? O outro lado mais simples, né? Que diferença faz isso, né? Mas a gente sabe que o ser humano tem essa forma. Eu não vou fazer um cemitério lá junto com os pobres. Então, alguns comentaristas falam que ele comprou esse túmulo já sabendo dessa necessidade e aí tinha preparado para Jesus. Então, Jesus foi enterrado com dignidade e Jesus foi ressuscitado em vitória. A ressurreição de Jesus não foi algo assim escondido. Nós já falamos sobre isso em outra oportunidade, sobre como depois que Jesus ressuscitou, ele foi visto por várias pessoas, ele andou e ele fez várias coisas, e assim nós percebemos que ele foi visto em um momento por mais de 500 pessoas, mas não somente ele ser visto, como ele ressuscitou. Nós vemos que ele ressuscitou e ele não ressuscitou como alguém frágil, mas como alguém que era poderoso. Nós vemos aí que Jesus, ele não foi derrotado pela morte, mas ele assim veio, né, novamente à vida, e assim ele é esse que, por várias situações, né, em vários momentos, continuou, digamos assim, num ministério ativo. Após a ressurreição, nós vemos aqui que ele se dedicou a ministrar, né, aos seus seguidores. Nós sempre falamos no momento da ressurreição, antes de Jesus ressuscitar, ou até mesmo quando ele tinha ressuscitado, ele não tinha aparecido a muitas pessoas, houve um certo desânimo, né, por parte daqueles que eram liderados por ele, os seus discípulos, aqueles lá do caminho de Emaús e tantos outros. Tínhamos esperança, não temos mais. Então nós vemos aqui que Jesus, ele esteve com essas pessoas para animá-los, porque esses eram aqueles que iriam anunciar. Para anunciar Jesus, eles precisavam de ter visto novamente Jesus, de estar com Jesus. E aí nós percebemos que Jesus vivo, ele tem esse ministério, né? E não só vivo nesse ministério, mas como as suas palavras foram palavras de ânimo, como palavras de Mateus 28, 20, quando ele diz: eu estarei sempre com vocês até os fins do tempo. João 15, 5 diz: sem mim nada podeis fazer. E nós temos a oração sacerdotal, né, quando ele fala que eu vou partir, mas vou deixar o Consolador, que estará sempre convosco. Então Jesus, assim, ressuscitou, e podemos dizer que ele ressuscitou de forma em vitória, teve um ministério ativo, e ele, assim, mostrou o seu poder para que até hoje nós pudéssemos seguir crendo no Senhor Jesus. É um momento especial que nós temos, nós agradecemos a Deus por poder estar aqui nessa manhã, por poder pensar em Jesus, como nós falamos no culto da manhã, lembrar que Ele rasgou o escrito da dívida, lembrar que Ele nos perdoa, que Ele já está nos dando essa vida, e lembrar que essa Páscoa podemos celebrar. E o que nós celebramos, irmãos? A nossa libertação. A Páscoa significa passar, libertar. O Senhor perdoou os nossos pecados e nós comemoramos esse Jesus que morreu, foi sepultado com dignidade e ressuscitou, não apenas ressuscitou, mas ressuscitou em vitória. E esse é aquele que também nos dará a vida dia a dia
nós podemos e nós cremos nessa vitória em Jesus. Nós cremos nesse cuidado de Jesus para conosco. Que Deus assim nos ajude, irmãos, nos abençoe, nos fortaleça na palavra dele, seguindo assim nesse amor de Jesus, seguindo nos caminhos do Senhor Jesus.